O nosso Câmara Entrevista de hoje recebe o vereador Antônio Carlos da Silveira Júnior, mais conhecido como Toninho da Educação. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço o convite, poder mais uma vez estar aqui participando do programa Vereador em Debate. Você é nosso convidado para acompanhar essa entrevista. A gente vai fazer um balanço do vereador, é o que a gente tem feito. Estamos gravando em julho de 2023, durante o recesso parlamentar. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista Especial Fala Vereador. Que honra ter você conosco nessa entrevista. Tudo o que fazemos é por sua causa e aqui estamos diante de um belo motivo, que é conversar com o vereador e saber como tem sido o mandato. Eu já começo então perguntando isso, Toninho. Como tem sido o teu mandato até aqui? O nosso mandato ele tem sido muito gratificante para mim enquanto vereador, né? Para a nossa equipe de assessoria também, que como a Câmara de São José sabe, a população de São José sabe, é o nosso primeiro mandato, né? Fruto da conquista de muita luta, que veio por meio do apelo popular. Eu nunca tive a intenção de ser político, sempre estive envolvido em movimentos populares, ligado à política através de outras pessoas, porém nunca tive familiar político, nunca participei da política ativamente partidária. E em 2012 saiu o primeiro convite, fui candidato, quase conquistamos a eleição. Em 2016, candidato novamente. Conseguimos a eleição, porém caímos para a primeira suplência, porque o primeiro suplente foi impugnado, questão de legenda partidária. E em 2020 veio a nossa aí sonhada eleição, porque antes não era um sonho, aí sonhada eleição, eu acho que num momento já mais maduro, porque eu acredito que se eu tivesse conseguido a eleição na primeira eleição, talvez não estaria aqui hoje enquanto vereador, porque não estava preparado. Eu acho que Deus ele trilha o caminho de cada pessoa conforme a pessoa está preparada fisicamente, emocionalmente, né, psicologicamente e também até academicamente, né? Porque nesse período todo eu corri atrás, procurei estudar, procurei entender um pouco mais de política também, para que a gente pudesse fazer um bom mandato. E o nosso mandato ele vai muito bem, né? Graças a todo o empenho da nossa equipe, que não mede esforços para estar junto com a gente em tudo que é atividade que a gente propõe. A gente tem o nome de campanha Toninho da Educação, né? Por eu ser da educação, ser professor também, né? Tenho curso de gestão pública com ênfase na educação, isso já pensando no mandato, que o mandato depois veio. Então a gente foi se qualificando, correndo atrás para poder atuar, e hoje a educação é uma bandeira que a gente leva firme, né? E os temas transversais da educação também, como a cultura, que a gente atua firmemente na questão da cultura, né? E também nas questões raciais, né? Porque eu sou o único representante da população negra aqui nessa Câmara, né? E é uma Câmara diversa, então a gente também traz essa bandeira, e a gente tem feito uma luta muito ativa também contra o racismo na região sul, principalmente aqui, que é bem corriqueiro. Quais foram os projetos, Toninho, que você conseguiu apresentar até aqui? Olha, Fernando, foram bastante projetos, né? A gente tem uma equipe muito ativa, eu também tenho bastante ideias. Desde a primeira vez que fui candidato, a gente não parou de pensar em como seria atuar, né? Então, quando a gente conquistou esse mandato, logo no ano de 2021, a gente já veio com muitas ideias e muitas proposições, e aí eu quero elencar aqui só as emendas, né, dos projetos de 2021, que foram no primeiro ano, né? Que é o projeto 222 de 2021, que dispõe sobre a reserva de vagas a negros oferecida no processo seletivos e nos concursos públicos promovidos pela administração direta e autarquias e fundações do Poder Executivo, que nada mais é do que a replicação de uma lei federal. Isso aqui não é o Toninho que está inventando a roda, não é uma proposição do Toninho, é só trazer para o município, para que o município possa aplicar uma lei federal que já existe desde 2014, né? E também aqui o projeto que dá prioridade de vagas e matrículas às crianças e adolescentes portadores de qualquer deficiência física e ou cognitiva, né, na escola pública mais próximo da sua casa, que isso é um direito elementar, mas precisa estar em lei marcado, né? E isso não era cumprido no município de São José, e já esteve no edital de matrícula desse ano a prioridade de vagas na escola mais próxima da casa da criança que possui alguma deficiência, né? Também institui o programa de prevenção e combate ao segundo abandono com relação à capacidade técnica. O que é o segundo abandono? A criança que ela é colocada à disposição para a adoção, ela vai para uma casa
né? Vai para uma casa lar. E se ela não for adotada até os 18 anos, aos 18 anos ela tem que sair. Aos 18 anos é o segundo abandono. Então, quando ela tem o primeiro abandono, é quando a mãe entrega essa criança para adoção. O segundo abandono é aos 18 anos. E aí, como não tem aquela mesma base familiar que você teve, que eu tive, que os nossos amigos tiveram, né, aquele acompanhamento rigorosamente de como está indo na escola e tal, né, as casas até tentam fazer isso, mas não é a mesma coisa que a família ter isso. Então, muitos, eles têm um índice muito alto de reprovação, muitos têm um abandono na escola, não fazem o ensino superior porque não chegam até o ensino superior e estão com 18 anos, muitas vezes até sem ter um ensino médio. Não é? E aí eles vão ser largados à própria sorte, porque a legislação diz que com 18 anos eles têm que sair dessas casas. E aí o que acontece? Não é? Eles vão procurar qualquer emprego, se conseguir bem, se não conseguir, vão ter que se virar de alguma forma. E aí vem todas as mazelas sociais que a gente conhece, que é a população em situação de rua, a marginalização, a questão da droga. Então, quando estava aquela briga constante aqui nessa Câmara sobre a questão da população em situação de rua, como se fossem todos marginais, não, por trás dessas pessoas tem uma história. Não é? E não é só assim tratar todos como marginais. A gente precisa ver a sociedade como um todo, ver aonde está o problema. Isso aqui é uma das soluções. Tratar o segundo abandono. Essas crianças elas têm que ser cuidadas ali no período escolar e elas, a partir de 15, 16 anos, têm que começar com curso técnico, já aprender profissões. Por quê? Perdão, se eles não conseguirem o ensino médio, eles já vão estar qualificados para fazer alguma atividade, que seja um curso de barbeiro, que seja um curso de manicure, se for uma mulher, enfim, algum curso profissionalizante para que ele tenha, olha, isso eu sei fazer, não é? Então eles não vão ficar à mercê de uma sociedade cruel, né, e violenta. E também tem aqui o projeto que regulamenta o estacionamento para embarque e desembarque de alunos em frente às escolas do município. Não é que isso é um problema tanto nas escolas municipais quanto nas escolas estaduais e particulares, né? A questão do local de embarque e desembarque, ele não é respeitado, em muitos lugares não tem a própria sinalização. É perigoso, né? É perigoso, nós temos uma guarda municipal que ela é deficitária na questão da quantidade de guardas e equipamentos, então não tem como estar em todas as frentes de escolas do município, né? Então isso é um problema que os pais enfrentam, que as crianças enfrentam e é de segurança também. Tem um projeto aqui que cria o Bolsa Universitária São José, que esse foi um projeto em conjunto de vários vereadores, assim, quando foi extinta a USJ, foi um projeto que saiu assim, que todos os vereadores assinaram ali para que pudesse acontecer, mas na sequência já foram feito reingresso nas outras universidades, então não precisou, né? E também aqui dispõe sobre autorização ao Poder Executivo em contratar em caráter temporário ou emergencial ACTs, né, profissionais da educação para atendimento especializado, como o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, o psicólogo, o assistente social, fora de sala de aula. Hoje, aqui em São José, só pode contratar ACT, que é em caráter temporário, professor para a sala de aula. Né? Os profissionais da educação que estão fora de sala não são permitidos contratar em caráter emergencial. Porém, já tem uma lei de 2020 que institui a equipe multidisciplinar, que institui o neuropsicopedagogo, o psicólogo e o assistente social nas unidades escolares. Não é? Com concurso não vai ser assim para contratar. Na verdade, terceirizar a educação não se terceiriza a educação. Na verdade, então, o que seria de emergente? Contratar por tempo determinado, enquanto não tem o concurso, como permite a legislação. Né? Porém, a gente não teve... Para não deixar sem, né, Toninho? Para não deixar sem. Porém, a gente não teve sucesso nesse projeto. Esse projeto ele foi retirado de pauta, porque a Secretaria de Educação, naquele momento, mandou um parecer dizendo que não tinha condições, dizendo que era inviável por logística, enfim. Né? A gente tem uma série de argumentos que pode fazer sim e dá para fazer. E a falta disso, a falta do psicólogo, do neuropsicopedagogo, de um assistente social na escola, ela acarreta na violência escolar, que a gente teve em Saudade, que a gente teve em Blumenau, né? Porque se o aluno ele está na escola, aquele aluno ele é muito quieto, ele vai passar pelo psicólogo. Se aquele aluno é muito agitado, ele vai passar pelo psicólogo. Qualquer sinal, o psicólogo está atento. E se ele tem algum transtorno, o neuro vai tratar. E o assistente social vai encaminhar a família. Essa é a equipe multidisciplinar na escola, que é para ontem. Então não adianta agora berrar, querer fazer muro, querer colocar policial na frente da escola, se não cumpre uma lei que é de 2020. Entendeu? Então essa foi a visão lá já em 2021, antes de acontecer o primeiro ataque. Né? E aqui tem um projeto de lei ordinária também,
que autoriza o município de São José a realizar o evento Virada Cultural e dar outras providências. Virada Cultural já é mais ligada à cultura, né, que é um dos temas transversais nossos também, que pode estar atuando numa maneira de 24 horas, exemplo que existe no município, na cidade de São Paulo, né, a Virada Cultural, que é 24 horas. Esse projeto foi junto com o vereador Bim, que hoje está na Fundação do Esporte, né, que são atividades culturais do município. O enfoque é para arte local, né, e 24 horas de atividades descentralizadas, né, em vários bairros do município, acontecendo essa virada cultural e finalizando com um grande espetáculo. Essa era a ideia, né, da nossa proposição. E aqui dispõe sobre a possibilidade de concessão de vouchers para a administração pública e da outras providências, que é o voucher da educação, né, que autoriza o município a contratar vagas em creches privadas e escolas privadas quando faltar as vagas na educação básica. Para garantir. Para garantir, né, porque é meta número 1 do Plano Nacional de Educação do PNE, zerar, né, a questão da fila de vagas. Tem que universalizar o acesso a partir dos 4 anos, que é onde começa a educação básica. Então a gente fez esse projeto de lei aqui para garantir isso, que autoriza o município a contratar, quando ele não tiver vaga em sala de aula, ele pode contratar emergencial numa escola particular e dá para essa criança lá toda a garantia que ele dá na escola pública. Alimentação, uniforme, o material, tudo ele tem que dar. Porque a criança, o pai, ele é pagador do imposto. Perfeito. Não é verdade? Porque a escola pública, ela é de acesso público, porém, é pago também com imposto. Exato. Né? E esse dinheiro volta de Brasília e também do município. Então, está sendo pago de qualquer forma. Então, esse pai que está pagando, ele tem direito à vaga sim. Se no município não tem uma sala de aula, que o município contrate numa particular e coloque. Essa foi a ideia. E aí, depois, esse projeto, pediram para que a gente retirasse, para que ele pudesse ser melhor regrado, né? E veio do executivo para cá e foi aprovado. E hoje já tem o voucher da educação, está com dificuldade de implementação, porque o valor per capita por aluno, né, a nível nacional, que vem para as escolas públicas, é muito menor do que o valor de uma mensalidade de uma escola particular. Então as escolas particulares não estão aceitando se credenciar para oferecer essa vaga, porque o valor não supre o que pagaria um outro aluno. Né? Então aqui tem também, declara utilidade pública Instituto Fontes, que é uma entidade que presta valoroso trabalho aqui para São José, de assistência social, enfim. Né? Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo implementar assistência de psicopedagogia em toda a rede municipal, né? Fortalecendo aquela minha tese lá do neuropsicopedagogo, do assistente social. Vem mais esse projeto para implementar, né? Porque hoje o neuropsicopedagogo ele está como um acessório. Não tem um concurso de neuropsicopedagogo, não tem processo seletivo, não tem. Se o professor lá, ele é professor de sala de aula, ele fez uma pós de neuropsicopedagogia, parabéns para ele. Né? Mas ele não tem essa atividade instituída dentro da rede. Né? Então, tá assim. Né? Aqui autoriza o Poder Executivo a implementar o programa Restaurante Popular também. Restaurante Popular já na questão da assistência social, na questão da população em situação de rua, né? Que vem puxando lá daquele projeto do segundo abandono. Então é tudo uma constante, né? Então, esse projeto aqui do Restaurante Popular, o Restaurante Popular, Fernando, ele é o maior equipamento de segurança alimentar que o nosso país tem. Entendeu? O segundo maior equipamento é a merenda escolar. E a merenda escolar, ele é um benefício não contínuo, que a criança só come quando ela está na escola. E o Restaurante Popular, ele é contínuo, porque ele é café da manhã, almoço e janta, de segunda a segunda. E o Restaurante Popular, ele não é somente para a população em situação de rua, ele é para todas as pessoas que assim sentirem vontade de comer. As pessoas que estão cadastradas lá no CadÚnico, né, que tem 0 de renda até um salário mínimo, ela paga R$1 na alimentação. Isso no município de Joinville, que eu fui visitar. Pagar R$1 na alimentação. Bem. Funciona muito bem, há anos já, anos. Isso lá já é passado. Né? E tem 2 unidades, inclusive. Quem recebe de 2 a 3 paga R$5. E quem recebe mais do que isso paga R$12 por alimentação. Entendeu? Então, se o Fernando trabalha aqui na Câmara e quiser comer no Restaurante Popular, que é ali do lado, o Fernando vai pagar R$12 no café da manhã, R$12 no almoço e R$12 na janta. É mais barato do que ele comer em casa, ou é mais barato dele comer num restaurante aí, que no mínimo tu vai pagar R$25 a R$30. Né? Então, isso aqui gira a economia, não é verdade? Isso é um equipamento... E permite a alimentação daqueles que não têm condições de pagar, né? E até daqueles que querem pagar mais barato, fazer uma economia. Né? Então, essa é a ideia desse projeto, que também está aí em algum lugar da Câmara.
né? Aqui, ó, denomina de servidão custódio José Mariano via pública no município, denominação de rua. Institui o selo de responsabilidade social às empresas do município e dá outras providências. Então, esse projeto aqui, ele é um projeto que ele dá um selo de responsabilidade social para as empresas que apoiarem instituições de caridade, associações sem fins lucrativos, projetos sociais. Então o Fernando tem um projeto... incentivo. É um incentivo. Então o Fernando tem um projeto social que dá aula de futebol, vôlei, basquete para criança de comunidade carente. O Fernando apresenta esse projeto para a minha empresa. A minha empresa ela banca esse projeto ou ajuda a custear esse projeto, né? E aí ele, né, recebe lá uma declaração do projeto que realmente é atendido e tal. E o Fernando ele passa a receber esse selo de responsabilidade social depois de ser avaliado lá pela assistência social, né? E que ele tem a responsabilidade social com o município, que ele é uma empresa responsável, que trabalha a questão do menor e do adolescente, porque a criança que está envolvida numa atividade sadia não está na rua roubando, enfim, isso agrega valor social para a empresa. Grandes empresas já têm, inclusive, fundações dentro das próprias empresas para agregar esse valor social, né? Então a empresa que não pensa isso hoje, ela está muito atrasada, né? E até porque tu tá comprando segurança. Quando tu tá investindo num projeto social, tu tá comprando segurança, porque tu tá tirando aquela criança da rua que ela poderia estar assaltando a tua empresa, né? Então é uma forma de a gente observar isso também. Esse era o foco desse projeto, né? Aí aqui dispõe sobre a autorização e regulamentação do afastamento remunerado para profissionais integrantes do magistério da Secretaria de Educação a participarem de curso de pós-graduação, stricto sensus, mestrado, doutorado, pós-graduado e pós-doutorado e da outras providências, né? Que o professor que ele conseguiu ser aprovado pela banca para participar de um mestrado, por exemplo, que ele tenha essa licença remunerada, porque ele vai estar agregando esse valor para a rede municipal. Então, se o Fernando ele é um professor da rede municipal, ele tem 20 horas no município, né, e ele precisa, por exemplo, de 6 horas semanais, né, de afastamento, para ele fazer esse mestrado, que ele tenha essas 6 horas semanais remuneradas, né, que ele não perca isso do salário dele. Porque se ele perder isso do salário dele, ele não vai conseguir fazer o mestrado. Se ele não conseguir fazer o mestrado, a rede não ganha com isso, né? Então, são situações assim que a gente também militou e batalhou bastante para que acontecesse, né? E estabelece a Semana Municipal de Política Municipal de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Que é um tema que a gente é bem envolvido, que a gente atua bastante no nosso gabinete, né? Inclusive o nosso gabinete ele tem o projeto de Papo com a Mai, que é minha assessora, que ela faz palestras. Já esteve conosco aqui nos estúdios. Isso, que já esteve aqui no estúdio também, inclusive está me acompanhando aqui. E ela faz palestra em toda a rede municipal, privada, estadual e também em projetos sociais. Ela esteve no bairro Educador em Florianópolis, esteve no município de Antônio Carlos. Então ela já está pela região da Grande Florianópolis, num projeto bonito, que começou, né, em São José, que já tem uma parceria grande com a Ortodontic também, que é uma empresa que está apoiando esse projeto. Ela distribui os kits de higiene pessoal para as crianças, porque a pegada da palestra dela começa falando de higiene pessoal. Quando tu vai falar de higiene pessoal, tu vai falar do corpo. Quando tu vai falar do corpo, tu vai falar do banho. E tu vai falar de como tu toma banho, de aonde pode tocar, quem pode tocar, a diferença do toque, entendeu? E aí vai chegar na questão do abuso. E geralmente ela sai com uma denúncia de onde ela vai fazer uma palestra. Então é um tema que ninguém quer tocar, mas a gente toca nesse tema e a gente tem tido um retorno muito positivo com a Mai e com toda a equipe, que a gente tem conseguido, inclusive através dos canais legais, polícia, o conselho tutelar, chegar nos abusadores e dar atenção básica e atenção total para essas crianças, né? Então está sendo muito, muito valoroso também. Isso é uma grande conquista do nosso mandato, né? E aqui também dispõe sobre a autorização do Poder Executivo a conceder o auxílio locação, que é o aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica. Inclusive a gente esteve aqui conversando sobre esse projeto, né? Esse projeto ele foi aprovado aqui na Câmara por unanimidade, né? Que ele traz a dignidade para a mulher que é vítima de violência, porque a mulher que é vítima de violência, geralmente ela não sai do espaço de violência porque ela está ali dominada pelo abusador, que é perfil do abusador, ele não deixar que ela tenha uma renda, que ela trabalhe, que ela tenha sua autonomia, porque ele é o detentor do lar e ele faz questão de jogar isso na cara dela, para que ela fique vítima,
né, que ela tenha aquela alienação, né, e seja vítima da violência patrimonial dele, né, que é Vive onde numa dependência, a né? dependência financeira. É. E aí vem todas as outras torturas psicológicas, né, que acontecem, as torturas físicas, violência física, enfim, todas as violências. Não dá Então, para negar, né, Toninho? Existe e é isso mesmo, né? existe e muito. Então, com esse projeto, a gente quis tirar essa mulher do espaço de violência, né? Dar essa autonomia para ela, não é? E esse projeto foi vetado, né? Com a promessa do executivo que ele viria para essa Câmara com um regramento para que a gente pudesse estar aprovando aqui e as mulheres estarem sendo contempladas, né, com esse projeto, com esse benefício que não estava no orçamento, né? Então esse dinheiro não estava no orçamento, não tinha como atuar. Então agora a gente aguarda que o executivo encaminhe esse projeto para que a gente possa aprovar e essas mulheres possam sair do espaço de violência, né? Aqui também dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de artistas e grupos coletivos culturais locais para apresentações, shows e outros eventos de entretenimento, né? Os eventos, grandes eventos que acontecem em São José, para acontecer, que eles têm a obrigatoriedade de contratar banda local também, para que a gente possa prestigiar as bandas locais, o artista local e a cultura local aqui de São José também, né? Dispõe aqui outro projeto que dispõe sobre a implementação do programa educacional para a prática da educação física adaptada. O que acontece? A criança que possui alguma deficiência, ela assiste a educação física, ela não pratica, porque as escolas não estão preparadas para a educação física adaptada, não é? O professor de educação física, ele precisa do auxiliar, né? Esse auxiliar, ele até está ali, porém ele não tem os equipamentos, né, e a formação técnica que o professor tem para poder estar atuando. Então a criança, ela sofre uma segunda violência, aí psicológica, que ela já é deficiente, ela já vê que ela é diferente, ela já não tem a mesma questão de mobilidade ou cognitiva, e aí ela fica observando ali as crianças que não têm essa deficiência estarem praticando atividade que ela não pode praticar, né? Então Não essa dispõe dos equipamentos, não logo dispõe dos não equipamentos, participa. muitas vezes nem sabe que existe, não é verdade? Então ela sofre isso calada, né? Sofre calada. E aqui, ó, dispõe sobre a modalidade de agendamento e cancelamento de consultas médicas, exames e procedimentos médicos, né? Isso aqui é um projeto de lei, um dos primeiros que a gente trouxe para cá, para acabar com o abstencionismo. O que acontece? A pessoa vai lá, ela pega uma requisição para fazer uma consulta com um especialista, um exame e tal, e ela dá entrada no posto e ela aguarda um tempo desesperado, que não se sabe por causa da regulação do CISREG ali do SUS, né? Então ela fica aguardando. Aí esse exame, muitas vezes, ele vai chegar lá 8, 9, 1 ano, 2 anos depois, e aí a pessoa já mudou o telefone e tal. O agente comunitário, ele tem que ir atrás dessa criança, dessa família, para poder avisar do exame, né? E às vezes a pessoa já fez, já realizou, ou enfim, não realizou. O que é a proposta desse projeto? Informatizar, né? Que isso seja tudo via internet, isso tudo seja via telefone, né? O Fernando foi avisado da consulta. Fernando, você vai na consulta? Responda com sim ou não. Fernando vai responder não. Ok, obrigado. Agradecemos sua resposta. Libera a vaga. Libera a vaga, já chama o Assis. Ótimo. Entendeu? Porque o que acontece? O município paga por essa consulta que Fernando não foi. O médico fica lá parado 15 minutos esperando até chamar outro. E é um número assustador, né, É um Toninho? número De assustador, desistências, né? de desistências, de não encontrar, enfim, de uma série de coisas. Então esse projeto visa isso. E ele não andou também, né? Toninho, nós temos nesse instante 23 minutos de entrevista e eu tenho algumas perguntas para te fazer Vamos aqui lá, meu ainda. amigo. Vamos seguir por aqui? Vamos sim. Eu busco cortar, atrapalhar, ao menos aqui, Não, porque tá ótimo. é o Câmara Entrevista Especial Fala Vereador. Então a intenção é deixá-lo realmente falar e eu sei que tem muito a falar, são muitas ações, projetos, ações do gabinete do vereador Toninho. 2021, Toninho, começou o mandato, né? Começou essa legislatura. Sim. Muitos desafios enfrentados. Quais tu elenca aqui para trazer para o nosso telespectador de desafios deste mandato? Olha, o principal desafio foi a database de 2021, né? A database de 2021, que é a questão do reajuste dos professores, que o município ele faz de acordo com a inflação e também de acordo com o que ele pode fazer, né, dentro da planta orçamentária. E tínhamos ali algo desequalizado que foi o ano de pandemia, né? Foi o ano de pandemia. Então os professores estavam defasados porque tinha uma lei que proibia qualquer acréscimo,
né, aos municípios de benefício, de salários, enfim, né, então não poderia ser feito. Então, naquele ano teria que ser feito duplicado e tinha mais a correção de inflação, enfim, foi um acordo bem violento, assim, que os professores queriam muito mais e tinham direito, de fato, só que o município não tinha essa condição, né, e entrou num acordo mais ou menos e a gente teve que votar, né, e a minha opinião com certeza era sempre pelos professores, por tudo aquilo que tem direito, por tudo aquilo que planejaram, por tudo aquilo que trabalharam, porque trabalharam muito durante a pandemia dentro de casa, muitos se reinventaram, tiveram que aprender a falar em vídeo, né, a ser julgado pelo pai que está ali vendo a aula, né, e do professor que não tem experiência de falar em vídeo, que tem experiência de falar em sala de aula. Nem todo professor é tiktoker ou é youtuber, e nem tem que ser, né? Então, teve um ano de superação, e aí na questão da valorização, aquela valorização não foi como todos gostariam, né? Então, aquilo ali foi um momento bem difícil também. O segundo momento difícil foi a questão do aumento da Previdência, né, reforma da Previdência que veio para a gente votar, né, que aumentou ali a alíquota de 11% para 14% do desconto, inclusive dos aposentados, né, e era fazer ou ficar sem pagar a aposentadoria das pessoas, né, foi apresentado diversos estudos, foi feito diversas audiências públicas, né, então seria imprudência eu dar um voto populista, né, e contra os números e dizer bem assim, não tem como eu votar por mais de 11%, né, mas não teria a possibilidade de continuar com 11% se eles não teriam como pagar. Então foi bem complicado também. A questão do fechamento da USJ também foi muito complicado. A gente que é da educação, a gente sabe que a porta da educação se abre, não se fecha. Eu fui terminantemente contra o fechamento da USJ e me posicionei a respeito disso, né? O momento em que fui vítima de racismo nessa casa, quando apresentava um projeto, um dos que eu falei aqui, né? Fui vítima de racismo ao vivo, né? E tive que fazer minha defesa e sofri mais uma violência cada vez que eu falava sobre aquilo, né? Então foram vários fatos assim, mas o nosso mandato a gente entrou sabendo como é difícil a política, né, como a política ela é ingrata, como a política também ela é compensadora, como ela é revigorante, como é gratificante tu poder atuar diretamente no dia a dia das pessoas. Então eu estava preparado psicologicamente para isso e tem sido muito positivo. Em um minuto, Toninho, como é que deve ser o teu mandato daqui para frente, nesse 1 ano e meio que nós temos pela frente ainda dessa legislatura? Isso, o nosso mandato daqui para frente, na verdade, é como ele vem sendo desde o começo, ele vem criando não digo uma constante, né? Eu digo uma progressão, né? A gente tem buscado essa progressão, né? Então, nosso mandato, ele tá full time, a gente está todos os dias, de segunda a segunda, a gente está atuando, a gente está buscando demanda, a gente está buscando inovar, a gente está buscando mídia social, a gente está buscando se qualificar a equipe, gerar projetos dentro do nosso gabinete, projetos de atividades externas dentro do nosso gabinete, como tem o de Papo com a Mai, como tem o projeto de qualificação profissional para menores, como tem a formação para professores, enfim, a gente tem buscado muita coisa dentro do nosso mandato, sem esquecer o dia a dia cotidiano do vereador, que é a indicação de uma rua, a indicação disso, a indicação daquilo, né? Sem esquecer também as nossas terças e quintas, que é o dia da rua, né? Que eu digo, que é o giro pela cidade, que a gente visita as entidades, os órgãos públicos, que a gente vê a rua, que a gente conversa com a população, né? Então a gente está trabalhando dia a dia, e final de semana é sempre um evento, é sempre uma atividade que a gente está acompanhando, visitando, enfim, a gente não para. O mandato é isso, e quem se envolve na política, ele tem que se doar para a população, porque é isso que a população espera da gente. A gente tem que ter a nossa vida pessoal, sim, porém a gente tem que estar atuando pela população, afinal fomos contratados para isso. Tu servir ao público tu ter a consciência de que tu é um contratado da população para executar determinada função. Então o professor ele é contratado para ser professor, o médico para ser médico, o enfermeiro para ser enfermeiro, e o vereador para representar os 300 mil habitantes praticamente que a nossa cidade tem. Restou 40 segundos ainda da nossa entrevista. 2 perguntas que eu tenho aqui, uma pergunta e considerações finais. Eleições 2024, seu nome deve estar à disposição nas urnas para a população? Candidatíssimo à reeleição em 2024 e o projeto que Deus encaminhar para a gente. Olhando para essa câmera aqui, para nós encerrarmos a entrevista, eu gostaria, Toninho, que você entregasse uma mensagem
para os nossos telespectadores aqui da TV Câmara, para as pessoas aqui de São José? Quero dizer para São José que é sempre uma gratidão imensa poder representá-los aqui na Câmara Municipal, trazer as nossas bandeiras, trazer todas as bandeiras, né, que a nossa cidade ela é muito diversa, a nossa cidade ela é muito politizada, então poder também agradecer o carinho e o apoio que tenho recebido da população josefense e me colocar mais uma vez à disposição de todos vocês. O nosso gabinete está aberto de segunda a sexta, até às 17h30, só chegar aqui, nos visitar e também no 3029 1320. Toninho, muito obrigado. Sempre uma honra te receber aqui nos estúdios da TV Câmara. Receba nosso fraternal abraço e os votos, é claro, de toda a nossa equipe, de muito sucesso aí nesse 1 ano e meio que nós temos pela frente dessa legislatura. Amém, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. A você que nos acompanhou, é claro, muito obrigado. Todo o trabalho que nós fazemos é por sua causa. E eu não me canso de falar isso. Você é a razão do nosso trabalho aqui. Todo o trabalho é feito, sim, pensando na utilidade pública, ou seja, em ser útil para você. Por isso essa série de entrevistas. Muito obrigado. As demais entrevistas dessa série estão disponíveis no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José, com todos os vereadores. Muito obrigado mais uma vez. TV Câmara é o Legislativo ainda mais perto de você.